Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje eu gostaria de falar um pouquinho para você sobre um clássico do Guimarães Rosa, que é o Grande Sertão Veredas. Eu confesso para você que eu relutei muito para começar esse vídeo, para encarar esse livro, e por não me sentir preparado para fazer esse comentário. E para falar a verdade, eu ainda não me sinto preparado. Então a gente teria que comentar o Grande Sertão Veredas por partes e não a obra toda. Eu li o Grande Sertão Veredas há muitos anos. Depois passou um tempo, eu li novamente nessa tradução aqui de ficção completa. E mais recentemente, que eu andei gravando aqui no canal sobre o Corpo de Baile, Sagarana, aí eu quis comprar essa edição mais recente. Por quê? Porque o livro é maior, é mais fácil para a gente ler, a letra é um pouco maior e mais fácil para fazer também algumas anotações. Então agora eu retomei a leitura, ainda estou lendo, fazendo anotações bem devagar. Como que a gente pode, se é que podemos falar isso, como que a gente pode resumir ou caracterizar essa obra? Isso aqui é mais do que uma literatura, isso aqui é uma filosofia, isso aqui é metafísica, isso aqui é ética, é sociologia, é ciência, é quase tudo. Mas aí eu fui buscar no próprio Guimarães Rosa, numa correspondência que ele teve com um tradutor italiano, em 1981, aí eu fui buscar o que o próprio Guimarães Rosa disse numa correspondência dele com o tradutor italiano em 1981 sobre a obra dele. Ora, você já notou de certo que, como eu, os meus livros, em essência, são anti-intelectuais. Defendem o altíssimo primado da intuição, da revelação, da inspiração sobre o bruxolear presunçoso da inteligência reflexiva da razão, a megera cartesiana. Por isso mesmo, como apreço de essência e acentuação, assim gostaria de considerá-los. Cenário e realidade sertaneja, ele deu um ponto. Então, ele, no livro dele, ele fala do cenário, fala da realidade sertaneja, mas isso, segundo ele, não é tão importante. Enredo, 2 pontos. Poesia, 3 pontos. Valor metafísico religioso, 4 pontos. Então, a obra dele é uma obra de valor metafísico e religioso. E aqui nós vamos perceber o dilema do livro todo é saber se o mal existe, ou se o mal é algo que vem de fora ou algo que está dentro do homem. E nas primeiras páginas do livro, ele vai discutir muito esse assunto. Ele conta aqui algumas histórias muito interessantes de algumas pessoas que eram pessoas más e que por alguma razão se tornaram pessoas boas depois de algumas situações, algumas tragédias.
No início do Grande Sertão, ele tem uma fala que diz: o senhor mire e veja. O mais importante e bonito é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. E aí ele completa a frase que é muito lindo, né? Verdade maior é o que a vida me ensinou, isso que me alegra montão. E outra coisa, o diabo é as brutas, mas Deus é traiçoeiro. Ah, uma beleza de traiçoeiro. Ele diz, Deus não entra sempre na história humana, não, porque as pedras no fundo do poço, elas vão alisando por si, de tanto friccionar umas às outras. Então, o problema dele, a questão do livro, é uma questão metafísica. E um outro fato importante do livro, talvez poderíamos dividir em dois pontos, é uma história de amor. É uma história de amor muito linda. E eu não vou falar tanto sobre a dimensão metafísica, talvez precisasse de um outro vídeo para isso, mas gostaria muito de falar um pouquinho só, porque é muito rico, cada página praticamente daria um vídeo. Eu vou falar um pouquinho só sobre a história de amor. Aí ele começa contando que quando ele tinha 14, 16 anos, me parece, ele foi curado de uma doença. Então, para pagar a promessa, ele foi pedir esmola num lugar chamado De Janeiro. É um rio de Minas Gerais. E depois que ele pedisse esmola, ele colocava o dinheiro dentro de uma cabaça, soltava no rio para que esse De Janeiro desaguasse no São Francisco e o rio São Francisco levasse essa cabaça com o dinheiro até Bom Jesus da Lapa, na Bahia. E quando ele estava ali pedindo esmola, ele viu um menino pitando debaixo de uma árvore. E ele falou, era quase da idade dele, portanto, um jovenzinho. E ele fala, ele era muito bonito, tinha os olhos verdes e traços delicados. Ele aproximou ali do menino e ele viu que o menino tinha um pai ou uma acompanhante, mas o menino era bastante independente. Então ele comprou com o dinheiro dele um pedaço de queijo e um pedaço de rapadura. Isso aí, eu me vi nessa história, porque na minha casa sempre tem queijo e rapadura. Aliás, quero abrir um parêntese para explicar esse cenário aqui atrás. Foi um presente de uma amiga, a Marlene, lá de uma comunidade chamada Córrego do Barro. Eu achei muito bonito o trabalho dela, que emenda retalhos e tal, e faz essas colchas maravilhosas, né? Um abraço para ela. Achei que combinava com o que eu ia falar aqui hoje, por isso eu trouxe aqui para servir de fundo aqui para o vídeo. Mas eu me senti contemplado aí, porque na minha casa sempre tem queijo e rapadura. Eu acho que é a coisa mais gostosa do mundo. E nós mineiros somos conhecidos por gostar muito de queijo, né? Guimarães Rosa, então, é bastante fiel a essa mineiridade. E esse menino convida ele para entrar numa canoa, para entrar no rio. E ele não resiste ao convite, ele vai. E ele fala, a mão do menino era quente, o menino tinha um papo agradável, era uma pessoa que... Ele acabou se vendo envolvido dentro de quase um encantamento. E ali tem um canoeiro, o menino paga o canoeiro para levar eles na canoa. Ele fala que era uma canoa de uma madeira boa. E aí, à medida que vão entrando rio adentro, o Riobaldo, que é o personagem, é um jagunço,
Agora ele está contando a história dele, né, a partir de fragmentos da memória. Depois de velho, ele deixou de ser jagunço, se tornou um fazendeiro e está lembrando as suas memórias, está voltando atrás para contar a sua história. E ali ele começa a chorar e a tremer de medo, e o menino diz para ele, é quase um mantra isso, é preciso ter coragem. Fala isso ao longo da história toda, praticamente. Ao longo da história toda. E o menino vai com ele para a canoa. E quando ele percebe, a canoa está chegando no Rio São Francisco. E aí ele começa a chorar. Veja, é um jagunço, é um homem do sertão, cheio de marcheza, de bravura, mas ele começa a chorar. E o menino fala, mas o que está acontecendo? Ele fala, eu não sei nadar. Primeiro eles têm um papo que deixa ele mais apavorado ainda, que o menino fala, se essa canoa afundar, ela vai para o fundo mesmo, ela não boia não, porque é madeira boa. Depois ele diz, eu não sei nadar. E o menino fala, bom, se é por isso, você não precisa ficar preocupado, porque eu também não sei. Então aí dois que não sabiam nadar, mas ele foi sempre com muito medo. Aí atravessaram o Rio São Francisco. O rio, na obra do Guimarães Rosa, não é um detalhe. Começar pelo nome do Riobaldo. O rio está sempre em transformação. Heráclito, filósofo pré-socrático grego, já dizia isso. A gente nunca mergulha nas águas do mesmo rio duas vezes diferente. Porque quando você mergulha pela segunda vez, o rio já mudou e você também já mudou. Então o rio tem essa dimensão, essa ideia de travessia. Se você pensar bem, a nossa vida também é uma grande travessia. Nós estamos aqui com medo, com alegria, com felicidade, temerosos, mas todos estamos em travessia. E nós sabemos, nas palavras do jagunço filósofo professor Riobaldo, que viver é muito perigoso. Ele diz isso também diversas vezes no texto. Viver é muito perigoso. Então, há um outro conto dele que é a terceira margem do rio, que a gente sempre está acostumado que o rio tem duas margens, mas ele fala de uma terceira margem, que é uma margem metafísica, né? Nós temos, vamos falar assim, uma dimensão de mistério que sempre nos acompanha e que a realidade, ela nunca é exatamente aquilo que a gente pensa que ela é num primeiro olhar. Porque assim como o rio muda, as águas do rio mudam, a realidade também muda o tempo todo. E depois que eles atravessam o Rio São Francisco, o menino chama o Riobaldo para dar uma volta ali, eles encontram uma lareira e ali eles vão comer juntos o queijo e a rapadura. Naquela conversa agradável, uma conversa boa, edificante. Nisso, o Riobaldo tem vontade de fazer xixi, tem necessidade de fazer xixi, e o menino diz para ele, você não vai fazer aqui perto, vai lá atrás, procure um lugar para você fazer xixi. E enquanto ele vai, ele vê um mulato aproximando, e o mulato põe maldade naquele encontro. O mulato pensa que eles estão fazendo safadeza. E fala, eu também quero participar aí dessa festinha. E nisso, o Riobaldo escuta o menino falar com voz feminina. Vem cá, meu nego, aproxima mais. E aí, num movimento rápido, o Riobaldo, o menino, saca de um punhal e esfaqueia o mulato nas nádegas, e o mulato sai banhado em sangue. E aí o Riobaldo fica com mais medo ainda. E cheio de medo, ele fala, ele vai buscar reforço, ele vai vir, ele vai matar a gente. E o menino novamente fala, é preciso ter coragem. Isso é quase um mantra, é preciso ter coragem.
Eles entram na canoa, pega a canoa de volta, e aí o Riobaldo fala, eu não tive mais medo, deu vontade de mergulhar no Rio São Francisco e tal. Ganhou uma coragem. Aí eles chegam lá nesse porto chamado de Janeiro, Rio de Janeiro, mas em Minas Gerais, né? Próximo ao Rio São Francisco. E eles mal se despedem e apartam um do outro. Aí o Riobaldo perde a mãe, continuando a história, o Riobaldo perde a mãe, o padrinho dele, que depois ele vai desconfiar que não é padrinho, que pode ser o verdadeiro pai dele, o encaminha para estudar e para trabalhar fora, e aí ele vai trabalhar como jagunço para um tal Joca Ramiro. E não é que lá na fazenda do Joca Ramiro, depois de muito tempo, ele percebe que o menino está lá. Ele reconhece o menino. E aí ele percebe que o menino vai lá e cochicha com Joca Ramiro e ele começa a trabalhar na fazenda como jagunço. E esse Joca Ramiro, a história vai revelar que depois ele é o pai do menino. Esse menino até agora eu não falei o nome dele. Primeiro ele se apresenta como Reinaldo, depois ele se apresenta como Diadorim, certo? Diadorim. E esse nome também é muito interessante, vem de adorar, vem de divisão, de duplo sentido, né? Diá sempre é dois, aquilo que divide, que pode ser polissêmico, vamos falar, se tem mais de um sentido. E esse Joca Ramiro, ele tem outros jagunços na fazenda, um desses jagunços é o Hermógenes. E toda vez que o livro vai falar do Hermógenes, ele fala com cores muito fortes. O Hermógenes não presta e, de fato, o Hermógenes vai trair o Joca Ramiro depois, vai matar o Joca Ramiro, e aí gera uma inimizade de morte entre Diadorim, que era filho do Joca Ramiro, embora essas coisas nunca eram muito claras na história, porque o sertão de Minas, o Brasil profundo, ninguém nem sabe direito quem é pai de quem ou quem é filho de quem. E a amizade deles também vai crescendo cada vez mais. E Riobaldo sente um sentimento esquisito por Diadorim. Eu andei grifando aqui, eu estou evitando de pegar o livro, porque senão o vídeo vai ficar muito cansativo e a gente vai estar pegando o livro toda hora, porque de fato as histórias, as citações são muito bonitas, as histórias são muito bonitas. Quando ele fala do Diadorim, é impressionante como ele fala a beleza dos olhos de Diadorim, como que ele descreve o Diadorim. Mas Diadorim, conforme diante de mim, estava parado, reluzia no rosto, com uma beleza maior, fora do comum. Os olhos, vislumbre meu, que cresciam sem beira de um verde de outros verdes, como o de nenhum pasto, e tudo meio se sombreava, mas só de boa doçura, sobre o que juro ao Senhor, Diadorim, nas asas do instante, na pessoa dele, vi, foi a imagem formosa de minha Nossa Senhora da Abadia. A santa, reforço dizer, que era belezas e amor com inteiro respeito, e mais realce de alguma coisa que o entender da gente por si não alcança. Depois ele vai falar, Diadorim é a minha neblina, certo? Mas aí ele pensa assim, por que eles vão fazer uma perseguição ao Hermógenes? Mas o Hermógenes, ele sempre foge, ele desaparece, ele não se pega com facilidade esse tal Hermógenes. E aí aparecem as lendas, é porque ele tem pacto com o diabo, só pode.
E o Riobaldo pensa, bom, mas se é por isso, eu também faço. Eu também vou fazer pacto com o diabo. Mas aí ele tem uma dúvida cruel, essa dúvida perpassa todo o texto. Mas espera lá, o diabo existe? O que é isso? A gente pode vender a alma ao diabo? Se a alma pertence a Deus, como é que a gente vai vender a alma ao diabo? E ele o tempo todo ele vai ficando grilado com essas coisas, né? Como que eu... se tem alma, e tem, ela é de Deus estabelecida, nem que a pessoa queira ou não queira, não é vendível. O senhor não acha? Me declare franco, peço e lhe agradeço. E depois ele vai falar, mas o sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte que o poder do lugar. Só sei que ele inventou, então, foi criando uma fantasia dentro dele, uma obsessão para matar o Hermógenes junto com o Diadorim, para vingar a morte desse grande amigo, pai, padrinho de Diadorim. E ele vai, então, fazer o pacto com o diabo. Então ele vai lá para o meio do mato, ele faz todo morrendo de medo, e ele fala um monte de coisa, né? Lúcifer, Satanás. Aí ele só escuta silêncio. O senhor sabe o que é silêncio? Aí ele pergunta porque é como se ele estivesse contando a história dele para um homem da cidade, né? É a gente mesmo demais. Ei, Lúcifer, Satanás dos meus infernos, vós minhas se estragasse em mim, tudo era cordas e cobras. E foi aí, não existe, e não apareceu e nem respondeu. Aí depois disso, desse suposto pacto com o diabo, ele adquire um certo respeito da turma. Ele se torna chefe dos jagunços. E seja como for, ele consegue encantoar o Hermógenes. E aí, pela primeira vez, ele se separa de Diadorim. Diadorim vai de um lado e ele de outro. Aí quando Diadorim chega primeiro, cego de ódio no Hermógenes. E aí ele desafia o Hermógenes para deixar as armas e fazer uma luta de punhal, porque ele era bom nisso. Deu errado. Ele foi esfaqueado e morreu. E aí mas só que o Hermógenes também morre. Nessa confusão o Hermógenes também vai morrer. E aí o Riobaldo perde o chão. Morreu o amigo, a pessoa que ele gostava, a pessoa que ele admirava, a pessoa mais importante da vida dele. Então, eles chamaram a mulher do Hermógenes, que também não gostava do marido, que ele era muito ruim, para poder preparar o corpo de Diadorim. E aí, descobrem que Diadorim era corpo de uma mulher, moça perfeita. Estarreci, ele diz, estarreci. A dor não pode mais do que a surpresa. A coice de arma de coronha ela era, tal que assim se desencantava. No encanto tão terrível, levantei a mão para me benzer. Mas com ela, tampei foi a soluçar, enxuguei as lágrimas maiores, uivei. Diadorim era mulher. Diadorim era mulher como o sol, não acende a água do rio Urucuia, como eu solucei meu desespero. O senhor não repare, demore que eu conto, a vida da gente nunca tem termo real. Eu estendi as mãos para tocar naquele corpo, estremeci. Retirei as mãos para trás, incendiável. Abaixei meus olhos. E a mulher estendeu a toalha, recobrindo as partes. Mas aqueles olhos eu beijei, as faces, a boca. Adivinhava os cabelos, cabelo que cortou com tesoura de prata. Cabelos que só ser havia de dar
para baixo da cintura. Eu não sabia por que nome chamar. Eu exclamei, me doendo, meu amor. Aqui a história é muito bonita, muito bonita. Lembra os grandes clássicos da história, das literaturas, das narrativas. De quem é Diadorim? Diadorim é o que não é. Diadorim não é homem, é mulher, mas disputa com os homens e com macheza o posto de jagunço. Diadorim é e não é ao mesmo tempo. E o pacto com o diabo foi feito ou não foi feito? Ele não sabe. Ele sabe que conseguiu matar o Hermógenes, mas ao mesmo tempo ele perdeu Diadorim, o grande amor da sua vida. E agora talvez ele entende por que Diadorim dizia para ele: é preciso ter coragem. Ele teve coragem de matar não sei quantos, ele teve coragem de ir para a jagunçagem, ele teve coragem de fazer pacto com o diabo, mas ele não teve coragem de dizer que amava Diadorim. A história é maravilhosa. Merece muitos outros vídeos. Eu espero que você tenha gostado desse comentário nosso. Mais ainda, eu espero que você leia O Grande Sertão Veredas e que ele ajude você a fazer a travessia nesse mundo onde viver é tão perigoso, onde uma coisa nem sempre é o que parece ser. Às vezes é o contrário daquilo que parece ser. Um grande abraço, deixa seu comentário aqui no vídeo, manda esse vídeo para alguém se você tiver gostado. Eu agradeço muito a sua atenção.